Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Antes, aproveitando que vocês estão de pé, vamos fazer uma oração e vamos fazer a leitura. Você já pode abrir aí a sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos orar e ler em seguida dos versículos 11 a 15. Senhor Deus, muito obrigado porque a Tua palavra está aberta diante de nós. Nós vamos ler a Tua palavra e nós vamos meditar sobre ela. Que essa meditação, Senhor, nos conduza a crescer no Senhor, a termos a convicção daquilo que o Senhor quer transformar em nós e também, Senhor, de termos alegria renovada no Senhor. Que por tudo isso e para tudo isso, nós tenhamos vindo até aqui trazidos pelo Senhor. E que, acima de tudo, ao final de tudo, este seja um tempo para a glória do Teu nome. É assim que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Diz assim esse texto: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Palavra do Senhor, você pode se sentar, por favor. É realmente motivo de particular alegria estar aqui com vocês nesta noite. A escolha desse texto tem a ver também com o momento dos irmãos aqui, porque esse texto que nós lemos é o texto embrionário do estabelecimento da primeira igreja na Europa, quando a igreja saiu da Ásia e entrou na Europa. A primeira igreja foi a de Filipos e tem uma relação bastante estreita com aquilo que está acontecendo aqui. É uma igreja nova num determinado lugar. É claro que já havia igrejas aqui em Nova Iguaçu, né? Então isso aí pelo menos não é tão paralelo assim. Mas é o fato de Deus mesmo definir, determinar e promover a implantação de uma nova comunidade de fé em algum lugar. E isso sim tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui. Mas, meus irmãos, a Macedônia era uma província romana que era situada na parte norte da Península Balcânica. A gente olhando para o mapa é mais ou menos acima da Grécia. E as principais cidades daquela província eram cidades que são muito conhecidas para nós na Bíblia. A cidade de Tessalônica, a cidade de Filipos, que é para onde eles estavam indo agora, e a cidade de Bereia, aquela mesma que Paulo elogiou, porque as pessoas tiveram cuidado de verificar se Paulo estava pregando o que era devido. Há fartas referências bíblicas aqui sobre essas cidades, vocês sabem disso, tanto nas cartas quanto na narrativa que Lucas faz em Atos dos Apóstolos. Essa era uma cidade muito importante, essa área era muito importante. E Deus muitas vezes também nos compele a fazer coisas que a gente não entende por quê, mas por detrás há uma estratégia da parte de Deus. E pela importância daquela região dentro da circunstância do Império Romano, naquele iniciozinho da igreja, ainda lá para meados do primeiro século, quem sabe Deus promoveu isso por causa da importância estratégica também naquele lugar. Nós estamos falando de uma região chamada Macedônia. Dentro da Macedônia
havia algumas cidades importantes, e talvez a mais importante delas fosse Filipos, que é a mesma cidade que, depois de ter uma igreja formada, ou seja, depois disso aqui, Paulo escreve a carta aos Filipenses. É para essa igreja aqui que ele escreve. E Filipos tinha esse nome por causa de um sujeito chamado Filipe II, que era o pai de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Então, daqui se irradiou o grande império com características helênicas, que foi o império promovido por Alexandre o Grande, que depois da sua morte, ainda com idade não avançada, depois da sua morte, esse império foi dividido, enfim. Mas o fato é que esse lugar era muito importante. Passados os eventos de Alexandre, foi também nesse lugar, um lugar bem pertinho ali de Filipos, na Macedônia, que Marco Antônio e Otaviano enfrentaram e derrotaram Brutus e Cássius. Isso é para vocês entenderem a ordem de grandeza daquele lugar e para onde Deus estava mandando. Esses dois, Brutus e Cássius, eram os assassinos de Júlio César. Então a turma que está estudando aí, ensino médio e tal, é aquela região ali e são esses eventos. Depois um deles assume o nome de Augusto e se torna o primeiro imperador romano dentro de toda uma linhagem. Se vocês quiserem ler melhor depois, me perguntem que eu dou o nome de alguns autores que estão em domínio público, vocês podem, autores da antiguidade, vocês podem se informar um pouco melhor. Mas Filipos tinha alcançado um status muito interessante de cidade romana, mesmo não estando geograficamente dentro da esfera de domínio imediato da capital, que era Roma. Filipos tinha o status de cidade romana. A jurisdição era romana, as leis eram romanas, os costumes eram romanos, tudo era romano naquele lugar. A tal ponto que, em determinado momento, Paulo, ali em Filipos, reclama seus direitos de cidadão romano. Isso você vai ver depois, se você virar a página, lá no versículo 37 desse mesmo capítulo. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram, papapá. Ele estava sendo solto, meio que na surdina. E ele diz: não, vocês me prenderam na frente de todo mundo, eu era um cidadão romano, eu tinha determinados direitos, vocês não respeitaram, agora vão me soltar desse jeito? Não, eu quero que isso seja feito da maneira correta. Então Paulo também traz para si os seus direitos como cidadão romano. Bom, deixado isso de lado, a gente entende esse contorno. Paulo e seus companheiros de missão estavam tentando fazer a obra de Deus. Vocês podem depois ler trechos antes, do capítulo 16 mesmo. E Paulo, Silas, o próprio Lucas, que era testemunho de tudo, Timóteo, eles estavam tentando fazer a obra de Deus e Deus não deixava. Eles queriam ir para um lugar, Deus não deixava. Queriam ir para o outro, Deus não deixava. Até que Paulo, numa espécie de êxtase, ele tem uma revelação dada por Deus em que alguém aparece nesse sonho e diz: passa para Macedônia e ajuda-nos. E isso fez com que Paulo e os seus companheiros de missão tivessem a convicção de que finalmente Deus os estava mandando para algum lugar. E foi com esse empenho que eles saíram correndo e conseguiram chegar lá. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Três episódios acontecem que vão chamar a nossa atenção aqui. O primeiro deles é que Deus prepara as circunstâncias que cercam os dados da nossa vida. E não foi diferente com a igreja de Filipos. Não havia ainda a igreja de Filipos, mas havia gente que Deus já tinha preparado para ser a igreja de Filipos. Mas eles, como qualquer eleito, precisavam ouvir a pregação do verdadeiro evangelho. Isso ainda não tinha acontecido, mas havia gente destinada por Deus para ouvir o evangelho e de forma irresistível abraçar o evangelho. E essas pessoas seriam o embrião
daquela igreja, que seria depois uma importante igreja, uma importantíssima igreja. É só você ler a epístola de Paulo aos Filipenses que você vai saber o quão importante era aquela igreja. Então, o Deus que define soberanamente as coisas é o mesmo Deus que prepara as circunstâncias a fim de que aquilo aconteça. E Deus fez com que os episódios concorressem favoravelmente para que tudo acontecesse segundo o plano de Deus. Segunda coisa é que haveria também a concorrência das ações de Deus que facultariam o cumprimento cabal da missão que Deus próprio tinha infundido no coração de Paulo e dos demais irmãos, que eram, na verdade, os instrumentos de Deus para algo que Deus já tinha planejado fazer desde a eternidade pretérita. Aquilo já estava nos planos de Deus. E, finalmente, para que a salvação pudesse chegar àquela cidade, algumas coisas favoráveis tiveram que acontecer. Os ventos foram favoráveis, e aqui estão os tópicos do meu sermão de hoje. Os ventos foram favoráveis. A segunda coisa é que a mensagem foi favorável. E o coração daquelas pessoas destinadas por Deus à salvação, que precisavam de Deus, foi favoravelmente aberto pela ação do Espírito Santo. Deus fez tudo acontecer. Deus gerou tudo o que era necessário a fim de que as circunstâncias favoráveis concorressem para que os planos eternos de Deus fossem cumpridos. O mais bacana de tudo é que Deus continua fazendo isso até hoje. E Deus continua cuidando de nós da mesma maneira que Ele cuidou daqueles irmãos. Bom, meus irmãos, os ventos foram favoráveis. Estou aqui nos versículos 11 e comecinho do 12. Essa foi a primeira vez que Lucas usa a primeira pessoa do plural em suas narrativas, desde o Evangelho até esse pedaço de Atos, até o capítulo 16, versículo 10, Lucas não se incluía no relato. Lucas contava aquilo que ele pesquisou. Então ele pesquisou, ele entrevistou, ele correu atrás e ele dizia, foi isso que aconteceu. Assim como ele informa a Teófilo no começo de Lucas, do Evangelho, e ele reforça no começo de Atos. Ele tinha feito o seu trabalho, ele pesquisou e por inspiração do Senhor, esse texto torna-se palavra inerrante de Deus. Mas agora Lucas, pela primeira vez, se coloca como parte da narrativa, o que nos dá a impressão que, a partir desse ponto, ele tinha passado a ser testemunha ocular dos fatos, e não apenas um pesquisador dos fatos que ele depois registrou. Para Teófilo. Teófilo provavelmente era alguém, um gentio que precisava do bom conhecimento de quem era o Salvador e depois do que era a igreja. Por isso que ele escreve esses dois textos. Mas nós temos alguns outros textos a partir daqui em Lucas, em Atos, em que Lucas se coloca como participante dos eventos. Nós sabemos que os ventos aqui foram favoráveis à pregação do Senhor, porque a viagem daqueles missionários levou apenas 2 dias. No texto que eu li, vocês vão ver que levou apenas 2 dias. Mas se você pesquisar qualquer texto antigo sobre aquela viagem, você vai descobrir que ela era feita em 5 dias. Então alguma coisa aconteceu da parte do Senhor, a fim de que eles chegassem o mais rápido possível no lugar que Deus queria que eles estivessem. Samotrácia era uma ilha no meio do caminho, ficava ali no meio, entre a Ásia Menor e a Europa. E a Samotrácia não tinha porto, mas tinha um ancoradouro. E os marinheiros daquele tempo, pelas dificuldades da navegação noturna, costumavam parar ali em Samotrácia, ancoravam e no dia seguinte, ao raiar do sol, iam embora. O que acontece é que esse trajeto, até chegarem a Neápolis, levava cerca de 4 dias, 4 dias e meio. E depois eles ainda teriam que andar a pé, uma viagem, o resto da viagem a pé, até a cidade de Filipos. O texto diz que no dia seguinte eles estavam em Neápolis. Já era território macedônio. Deus estava acelerando as coisas. Às vezes Deus faz isso, às vezes Deus acelera as coisas.
Eles pegam a Via Ignácia quando chegam a Neápolis, que era uma estrada muito importante dentro da estrutura das estradas romanas, e viajam até chegarem a Filipos. E lá se instalam. Deus tinha alguns planos estabelecidos, e por isso o próprio Deus estava agindo favoravelmente para que houvesse tudo isso acontecendo. Deus havia enviado uma mensagem muito clara a Paulo, de que ele deveria ir até a Macedônia, porque o próprio Deus já havia preparado ali pessoas para a salvação. Quando vocês vieram para cá, quando o reverendo Alain veio para cá, já havia um grupo base, eu me lembro bem disso, a gente conversava sobre isso. Mas o fato é que a obra de Deus só prospera em lugar em que Deus resolveu que ela prosperaria. E isso tira de nós o encargo de que igreja tem que acontecer em qualquer lugar. A palavra de Deus tem que ser acolhida em qualquer lugar. Não, a igreja acontece onde Deus quer que ela aconteça. E as pessoas vão ser salvas conforme Deus destinou pessoas para a salvação. Isso tira da igreja, tira da pregação que é feita, aquele encargo de que, seja lá como for, nem que seja por minha persuasão, e nós lemos sobre isso aqui hoje, nem que seja por minha persuasão, as pessoas vão ter que se converter. Não tem que se converter. Porque haverão de se converter até o último dia aqueles que o Senhor Deus destinou para isso. Nenhum mais, nenhum menos. Nós não sabemos quais são. E é por isso que a gente tenta, como Paulo tentou ir para vários lugares e o Espírito Santo não deixou, nós tentamos, porque nós não sabemos onde é que eles estão. Mas o Senhor confirma na hora certa. E foi isso que ele fez aqui. O mesmo Deus que tinha travado as portas era o mesmo Deus que agora abria as portas. Ele tinha impedido Paulo e seus companheiros de entrarem na Ásia e na Bitínia, mas agora ele os estava conduzindo aceleradamente para o lugar em que ele próprio queria. Os planos de Deus estavam focados em gente que estava numa cidade chamada Filipos. E para isso tudo, as circunstâncias concorreram favoravelmente por causa dos atos do próprio Deus. Os ventos eram favoráveis à ordem de Deus, os ventos eram favoráveis à missão de Paulo e de seus companheiros, os ventos eram favoráveis à salvação de pessoas, e os ventos eram favoráveis à chegada da igreja em Filipos. A primeira igreja na Europa estava para ser instalada naqueles dias por causa desse favor do Senhor. E aqui nós temos a primeira lição de hoje. Quando Deus determina soberanamente, Ele providencia tanto os agentes para a execução daquilo que Ele determinou, quanto os meios para isso. Para chegarem à Macedônia, nesse texto, Ele providenciou servos fiéis e ventos fortes. Pessoas e circunstâncias concorrendo livremente debaixo da soberana mão do Senhor, a fim de que os planos eternos de Deus fossem cumpridos naquele lugar. Os ventos favoráveis trazem e cumprem a vontade de Deus, onde está aquele que Deus quer alcançar. Mas a mensagem também foi favorável. Versículos de 12, a segunda parte, até o 14. Esse trecho nos relata quando a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus da Escritura, chegou e se instalou num lugar do mundo onde não havia a pregação ostensiva da palavra de Deus. Havia gente piedosa, mas nós vamos ver que essas pessoas não conheciam Deus como precisavam conhecer Deus. A descrição desse tempo aqui não é desse tempo, essa correria, essa pressa, não é o mais importante. Ele é interessante para nós entendermos que tantas vezes Deus promove a urgência da sua obra. Mas o que está por trás disso é o relato da experiência que os missionários tiveram naquele lugar, os plantadores tiveram naquele lugar, num sábado determinado, numa cidade chamada Filipos. Não era uma cidade com muitos judeus,
E eu digo isso porque Paulo, quando chegava numa cidade, depois vocês leiam as narrativas de Paulo, quando ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele procurava era uma sinagoga, porque ele, como tinha formação rabínica, ele tinha o direito de falar publicamente nas sinagogas, como Jesus também tinha. Então ele procurava uma sinagoga, e ali ele começava a ensinar as Escrituras e trazia a novidade de que o Messias, esperado pelos judeus daquela sinagoga, já tinha vindo, e ele começava então a pregar o Evangelho do Reino, inicialmente através da sua fala nas sinagogas. Mas aqui em Filipos não tinha sinagoga. E havia uma norma entre os princípios rabínicos, que para você ter uma sinagoga numa cidade, você precisava ter no mínimo 10 famílias de judeus praticantes, e os 10 chefes de família tinham que estar vivos. Ou seja, tem 10 famílias, mas uma delas é órfã, não serve. Tinha que ter 10 famílias com os 10 maridos ou pais vivos, operosos. Aí podia ter uma sinagoga. Se Filipos não tinha sinagoga, é porque não tinha nem 10 famílias de judeus na cidade toda. E por essa razão, Paulo sai procurando onde será que tem gente aqui, porque já que não tem sinagoga, eu tenho que achar gente aqui. Em 49 depois de Cristo, lá na capital, em Roma, um imperador chamado Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. E ele os tinha expulsado, dizendo que eles faziam perturbação religiosa na cidade. Filipos, eu falei para vocês, era uma cidade de jurisdição romana e de costumes romanos. Era muito provável que essa cidade também tivesse passado por alguma coisa assim. É por isso que quando Paulo e Silas são presos, eles são presos sob que acusação? Perturbação a partir de elementos religiosos, que era a mesma acusação que Cláudio tinha usado para expulsar os judeus de Roma. Então Paulo e Silas vão procurar e acham um local de oração fora da cidade, e talvez esteja fora da cidade, porque assim ficava também mais distante dos olhos romanos, as pessoas se afastavam, mas ficava perto de um rio. E por que ficava perto de um rio? Porque todo cerimonial ritual judaico precisava ter água corrente para a limpeza cerimonial. Eu não sei se alguém deu uma dica para Paulo, olha, vai ali em tal lugar que tem um pessoal ali que se reúne, ou se eles foram procurando. A Escritura não diz isso. Mas o fato é que eles conseguiram achar um grupo de pessoas, um grupo pequeno, um grupo bem reduzido. Diz o texto que um grupo de mulheres que estava reunido, e ali oravam ao Senhor. E foi exatamente para esse grupo que Deus dirigiu Paulo e os demais. Aqui nós vemos mais um paradoxo estabelecido entre lugar sagrado e reunião sagrada. Não havia um lugar sagrado, mas havia uma reunião sagrada. E é possível termos reuniões sagradas nos mais diversos lugares. E é possível termos lugares que nós entendemos que são lugares sagrados, em cujo interior o que acontece não tem nada de sagrado. Existe na Escritura neotestamentária um paradoxo. Não é necessário que nós tenhamos tijolos consagrados para termos um povo consagrado. Embora os locais de reunião sejam proveitosos para nós. É lícito que os tenhamos, mas eles não são indispensáveis, porque o que o Senhor busca é o coração contrito e o coração de verdadeiro adorador queira adorá-lo em espírito e em verdade. Bom, aqui o amor de Deus estava sendo derramado naquela cidade através da pregação, e Paulo chega lá e começa a pregar. Diz a palavra de Deus que Lídia estava ansiosa, o seu coração já tinha sido aberto pelo Senhor para ouvir aquilo que seria pregado. Ela teve especial atenção por aquilo que Deus estava fazendo naquele lugar. E nós vemos aqui o que acontece quando a mensagem é favorável ao coração. Porque naquele momento a pregação do evangelho genuíno resultou diretamente na formação de uma igreja que era viva. Aquilo que nós pregamos é o que vai formar a igreja em que nós estamos.
Se nós pregamos qualquer coisa que não seja a Escritura, a igreja vai ter essa característica. Se nós pregamos o culto às pessoas, se nós temos uma pregação que seja desviada do culto ao Senhor, as pessoas vão ser formadas naquilo. Portanto, o que Paulo faz aqui nos deixa um ensinamento que é permanente até a vinda do Senhor. Toda vez que nós implantarmos um novo lugar para pregar o Evangelho do Senhor, que desde o começo ali se pregue a verdadeira palavra do Senhor. Teremos uma enorme chance de ter uma igreja equilibrada diante do Senhor. Mesmo assim, nós sabemos que temos o joio e o trigo. Agora imaginem vocês se nós não pregarmos o Evangelho. O que é que nós teremos ali? Talvez só joio. Não sei se vai ter um triguinho ali no meio. A mensagem era favorável. E os corações daqueles predestinados à salvação eram convertidos ao Senhor, tornando-se corações alegres em Deus. A alegria está estampada aqui nesse texto. E que depois vai ser um tema recorrente da epístola de Paulo aos Filipenses. Aquilo que aconteceu desde a primeira pregação apostólica para aquele povo, depois se instala como um qualificativo daquela igreja. E aquela igreja que tinha uma ambiência de alegria no seu coração, recebe depois uma carta de Paulo, e que até hoje é conhecida por nós como a Epístola da Alegria, ou a Carta da Alegria. É aquele mesmo lugar em que a alegria é repetida várias vezes ao longo do texto. É um tema recorrente naquela igreja. Enquanto ela foi viçosa e trabalhou para o bem da causa do Evangelho, aquela igreja foi uma igreja alegre. E aqui nós temos a segunda lição. Quando Deus faz a mensagem chegar aos corações daqueles que serão salvos, eles se constrangem, eles são quebrantados, eles recebem em seu coração a alegria proveniente do Senhor. E para essa realidade, Deus providenciou a oportunidade ímpar para que o Evangelho fosse eficazmente ouvido e recebido por aqueles corações. E se você é salvo, de verdade, um dia Deus providenciou que o Evangelho fosse eficazmente pregado, e ele chegou até você de forma tão contundente que o seu coração não teve barreiras e foi obrigado, pela contingência dos planos de Deus, a acolher no seu coração a salvação que estava disposta a você. A mensagem favorável é o meio pelo qual nos chega a alegria do Senhor. As moças aqui, as irmãs, estão lendo o livro Contentamento, né? Acho que vocês já leram lá na igreja, né? A alegria é uma das características do salvo. E isso estava sendo claramente demonstrado aqui na epístola, no livro de Atos. E depois também é confirmado na própria epístola que Paulo envia a esses irmãos. Não pode existir, é um paradoxo inexistente, coração convertido com coração enxovalhado pela tristeza. Não é possível. Porque a nossa alegria, ela não procede de nós, ela procede da salvação. Nós temos momentos difíceis e circunstâncias que atenuam os nossos bons momentos, mas eles precisam ser naturais, horizontais. Se a minha vida inteira é de desalegria, eu não sei se existe isso, se não existir, acabei de inventar. Se a nossa vida é marcada por isso, existe um problema que nós precisamos visitar em oração para saber até onde o Senhor tocou no profundo da nossa vida. Isso está contundentemente mostrado aqui na epístola de Paulo aos Filipenses e também no começo da obra da igreja em Filipos. Finalmente, o coração se tornou favorável.
Porque os ventos eram favoráveis, a palavra, a mensagem foi favorável e o coração se torna favorável. Versículos 14 e 15. Lídia deu uma resposta positiva àquilo que Paulo tinha pregado naquele sábado. Ela já era uma mulher convertida ao Senhor, mas não era convertida ao Senhor segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela era convertida ao Senhor segundo os padrões do judaísmo, a mesma coisa que aconteceu em vários outros lugares, e Atos fala bastante disso. A expressão que nós lemos em Atos de alguém que era temente a Deus, esse temente a Deus, e às vezes a gente fala assim, mas se a pessoa era temente a Deus, para que o fulano foi lá pregar para ela e depois teve que batizar? É porque temente a Deus, mas não segundo o Evangelho. Nós precisamos lembrar que a igreja estava começando e que nós estávamos ainda fazendo a migração do judaísmo para o cristianismo. Muita gente se convertia ao judaísmo, inclusive entre os gentios. Havia muitos prosélitos gentios no judaísmo, em várias cidades, pela diáspora, onde os judeus iam. Era uma religião que chamava a atenção de muitas pessoas do Império Romano, que estavam cansadas daquela montoeira de deuses, daquele misticismo, da mitologia, estavam cansados daquilo, e às vezes realmente encontravam paz e descanso na pregação de um Deus que cuidava de um povo e que tinha um senso de paternidade com aquele povo. Havia muitos prosélitos, e eram esses que eram os tementes a Deus, não quer dizer que tivessem conhecido o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Era o caso de Lídia, alguém que estava esperando ansiosamente, coração aberto, esperando que a verdadeira semente do Evangelho fosse plantada ali. Era um coração fértil. Num sermão que eu preguei há pouco tempo lá na igreja, eu me lembro que eu falei sobre isso, sobre não insistirmos naquilo que Deus não está nos fazendo prosperar, porque é possível que a gente gaste forças, energia, recursos num terreno pedregoso e não vai dar nada. Era o caso da Bitínia, da Ásia Menor. O Senhor não queria que as pessoas fossem para lá, porque ali não havia terreno fértil. Deus nos põe para trabalhar em terrenos férteis. E Deus manda Paulo e seus companheiros para cá por causa do preparo daqueles corações. Lídia era uma mulher rica. Então, se tiver alguém rico aí, não se constranja. Você só não pode curvar seu coração à riqueza. Mas Lídia era uma mulher rica que trabalhava com uma coisa chamada púrpura, que tingia as capas dos senadores, tingia algumas capas que eram usadas, mantos por imperadores, por gente muito rica. Cerca de 8, 9 mil moluscos eram usados para se obter um tiquinho assim de tinta para tingir algumas peças. Era só gente rica que produzia e produzia para gente rica. Então era um mercado muito seletivo, e ela era uma mercadora disso aí. Então era uma pessoa rica, que provavelmente tinha uma casa grande. Vejam como é que Deus faz as coisas. Deus prepara o coração de Lídia, que era uma pessoa que tinha trânsito na cidade, porque era uma empreendedora, era uma mulher rica da cidade. Ao mesmo tempo tinha uma casa grande, e constrangeu os irmãos a irem para a casa dela. E é quase certo que na casa dela começam os primeiros cultos, porque era uma casa grande. Como é que você vai fazer isso numa casinha pequena? As casas naquele tempo eram pequenas. Logo depois nós vamos ver o episódio do carcereiro, Se você ler um pouquinho mais, você vai ver o episódio do carcereiro. E o que nós temos aqui? Tem aquele episódio da menina que fazia adivinhações a partir de um espírito maligno e ficava andando atrás dos missionários até que ela é liberta no nome do Senhor. Vejam bem que a igreja, uma das mais importantes igrejas da antiguidade, começa com uma mulher que provavelmente era viúva, casa de uma viúva, com uma mulher endemoniada que tinha sido liberta, um carcereiro arrependido
e as famílias dessas pessoas. E as mulheres que estavam lá orando com Lídia, que a Bíblia não relata quem era. Os inícios da obra de Deus, na maioria das vezes, são inícios perturbadores para quem planeja demais. Porque Deus tem planos que vão muito além da nossa capacidade ou da nossa habilidade de planejar, porque nós temos condições de planejar isso aqui. Computador, microfone, as cadeiras, mas nós não temos condições de planejar nada relacionado à alma das pessoas. Nós não temos condições de planejar nada relacionado ao que é transcendente. E aí é que Deus nos ensina que isso vem da parte dele, porque a obra, no final das contas, é exclusivamente dele. Aqui nós temos também o ingresso da percepção da doutrina da aliança que chega a essas famílias, porque nós vemos aqui o registro de que as pessoas e as suas famílias eram chamados, se convertiam e eram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja crescia assim. Então a alegria de Lídia foi totalmente completa. Ela abriu as portas da sua casa, ela trouxe para si a igreja de Cristo para dentro da sua casa. Desde Atos 10 que nós vemos gentios chegando perto da igreja do Senhor e alguns se convertendo. Mas agora pela primeira vez nós vemos os gentios convertidos abrindo a sua casa para a igreja de Cristo. Já havia gentios entrando onde o povo se reunia, mas pela primeira vez uma igreja estabelecida dentro da casa de alguém que não era de origem judaica. E a igreja, com isso, estava sendo ampliada. A igreja do Senhor crescia. O crente na casa de Deus e a casa de Deus sendo posta na vida do crente. Essa simbiose é uma combinação natural na igreja de Cristo. E aí nós precisamos parar e refletir também, porque se a nossa casa não pode ter a presença de Deus, há algo de muito errado na nossa vida espiritual. E a nossa casa, para ter a presença de Deus, precisa ser uma casa que transpire a santidade do Senhor. Porque senão Deus não estará presente num lugar em que não há santidade. Isso Lídia estava aprendendo aqui, Lídia e os demais. E aqui vem a nossa terceira lição. Quando Deus transforma o coração do ser humano num coração favorável, o resultado é uma reviravolta total. Porque Deus ajeita a vida da pessoa que foi tocada pelo Evangelho. E Deus ajeita o coração da pessoa e, por conseguinte, ajeita também a vida da pessoa para além da salvação. O que há de mais importante para nós na mensagem do Evangelho é sabermos que a morte que era nossa, por decreto eterno, por causa do pecado dos nossos pais, saiu de nós e sobre nós veio a vida, e a vida de Deus. Mas nós vivemos num mundo em que nós ainda precisamos ter o nosso próprio ser mexido pelo Senhor. E as circunstâncias ao nosso redor também. E Deus fez isso com aquelas pessoas. Deus estava operando de tal maneira que o ato poderoso do Senhor não estava restrito apenas ao coração, mas à vida da pessoa. É por isso que na Reforma a gente diz que a mensagem do Evangelho é para tocar o homem todo e todo o homem. É todo o sentido do ser humano. O resultado disso é uma reviravolta na vida das pessoas. Por isso é que a gente não pode julgar o coração de alguém sabendo se ele é salvo ou não, mas a gente pode sim observar e até julgar quais são os frutos que aquela pessoa deixa como pessoa salva ou não. A alegria se espalha, a família é contagiada
Alguns são convertidos na família, na igreja, na comunidade, alguns são convertidos, outros não. Mas o fato é que até aqueles que não são convertidos por causa da aliança do Senhor com aquela comunidade, recebem os respingos da misericórdia do Senhor. Deus nos salva, Deus inocula em nós um senso de alegria, e por causa disso, nós temos a nossa vida inteira transformada. É por isso que eu falei lá atrás, que se não há alegria, nós precisamos rever o conceito de salvação que nós temos. Amém? Foram esses os 3 princípios. E agora vamos aplicar. Nós precisamos que Deus abra o nosso coração. Sempre. Porque mesmo sendo salvos, o Senhor ainda tem sempre obra a fazer dentro de nós. E abrindo o nosso coração, nós vamos desfrutar dessas 3 coisas. Aqui tem um segredo, a gente não consegue abrir o coração sozinho. É preciso que Deus o faça por nós. Porque nós, naturalmente, vamos deixar sempre o coração de pedra e fechado. Mas o Senhor faz isso por nós. Para que nós recebamos da parte do Senhor as 3 coisas sobre as quais eu falei hoje: os ventos favoráveis, a mensagem favorável, para que finalmente tenhamos um coração favorável. Os ventos favoráveis são as coisas que nos acontecem e que muitas vezes não nos acontecem por motivos alheios à vontade de Deus. Ficamos a nos perguntar por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. A pergunta talvez seja: Senhor, onde é que o Senhor quer que eu chegue? O que é que o Senhor quer que aconteça comigo? Porque algo é certo: para que a vontade de Deus ocorra, e ela sempre vai ocorrer, porque Deus cumpre o seu desejo soberano, Deus sempre vai promover os ventos favoráveis. E se nós quisermos ir na contrariedade de onde o vento sopra, nós vamos sofrer. E a alegria do Senhor não estará em nós de forma completa, porque nós simplesmente seremos aqueles que comumente nós chamamos de pessoas que resistem à vontade de Deus. E às vezes são salvos. Às vezes é o Jonas, que Deus diz: vai para lá, ele quer ir para cá, e ele vai parar no ventre do peixe. Jonas não perdeu a salvação. Você já leu em algum lugar de Jonas, do livro, que ele perdeu a salvação? Não perdeu. Mas não deve ter sido nada agradável ficar dentro de um peixe. E deve ter sido menos agradável ainda sair de lá com o cheiro que ele devia dar. Algas enroladas. Se você prestar atenção, ele faz uma oração em que ele fala de algas enroladas nele. Está lá no livro de Jonas, depois você vê lá. É muito curioso, eu acho que é no capítulo 2. Deus vai fazer os ventos favoráveis soprarem. Ande na direção dos ventos de Deus. Amém? Amém. Para você não parar onde você não quer. Ele está trabalhando em favor dos santos todo o tempo, sem descansar. Deus não precisa descansar. E Ele está trabalhando hoje a seu favor, a favor dos que são filhos dele, até o final da sua vida. E se as coisas não estão bem, é porque você está tentando navegar contra o vento. E os marinheiros que me ajudem: navegar com vela içada contra o vento não dá em nada. Esses são os ventos favoráveis. Segunda aplicação: a mensagem favorável. Há momentos na vida em que nós precisamos parar de falar e apenas escutar. Eu escutei uma frase há pouco tempo que eu guardei para mim. A frase era o seguinte: não responda o que ninguém perguntou. Mas preste atenção que essa frase é profunda. Não responda aquilo que ninguém perguntou. Com Deus também é assim.
Há momentos em que nós precisamos parar de falar e apenas ouvir. Ouvir a voz de Deus lá no coração. Para isso, o coração não pode estar nebuloso, porque senão você vai ouvir outras vozes. Inicialmente, pode ser a voz da salvação para aqueles que não são salvos. Mas muitas vezes é a voz do conserto de Deus. Porque para que uma comunidade se mantenha alegre no Senhor, como foi depois a igreja de Filipos, e é só vocês lerem a carta aos Filipenses, você vai ver que Paulo exorta ao retorno a determinados princípios, a fim de que a alegria seja perpetuada. O fato é que enquanto nós não sentarmos, como Lídia sentou, em oração, simplesmente para ouvir Deus no nosso coração, os ruídos deste mundo não deixarão nossos ouvidos em paz e nós vamos ensurdecer para que o Espírito Santo realmente quer falar a cada um de nós. Lídia só ouviu a pregação do Evangelho porque ela estava orando e parou de fazer tudo e ansiosamente ouviu Paulo pregar o Evangelho e o seu coração derreteu na presença de Deus. Se ela quisesse falar junto com Paulo, ela estava até hoje perambulando no mundo dos mortos, né? Já que ela estava ali na Grécia Antiga. Se a gente quiser falar junto com Deus, a gente não ouve o que Deus vai nos falar. Terceira e última aplicação é o coração favorável. Não adianta saber que Deus faz e que a mensagem foi dada. Ou seja, não adianta a gente saber dos ventos favoráveis ou da mensagem favorável. Mas é preciso ter o coração quebrantado, o coração moído, o coração arrependido. O coração arrependido para a salvação, aqueles que não conhecem o Senhor, e o coração arrependido para a vida de mais santidade. Porque somente assim o nosso coração se tornará um coração favorável aos atos magníficos do Senhor em nós. E somente assim, com o coração favorável a Deus, a alegria do Senhor nos invadirá plenamente. Somente assim, aquela alegria que é a nossa força vai estar em nós. Somente assim, aquela alegria que a gente não sabe de onde vem, que vem da parte de Deus e vai dominar a nossa vida favoravelmente, estará em nós. Até porque um coração favorável é o único meio pelo qual você poderá ter um relacionamento real com Deus da Escritura. Sem um coração favorável não há como. Somente com um coração favorável você poderá ter um novo nível em seu relacionamento com o Senhor, o que quer dizer que era uma pessoa que era temente a Deus, ouviu falar de Deus, mas agora não, está convertida pela ação da palavra de Deus. É um novo estágio. As nossas igrejas são cheias de gente simpática ao Evangelho. Isso não é gente salva, é gente simpática ao Evangelho. Mas é gente que está ali querendo ouvir, e se ouvir, e o Senhor agir, vai passar da simpatia para a filiação ao Deus Todo-Poderoso. Um coração favorável também deverá levar você a conduzir a sua família. E como diz aqui, cada um individualmente. Não é um grupo, não é todo mundo junto. É cada um individualmente. Isso está aqui na língua original, está aqui, na tradução não aparece. Mas quando fala aqui que a família tem uma palavrinha que diz, a família, sendo cada um individualmente, foi batizado. Isso é muito curioso, porque não foi uma massa de manobra, foi conversão do Senhor sobre cada uma daquelas vidas. A condução da família, a aliança do Senhor, é um processo pelo qual somente um coração favorável se interessa. Um
coração favorável deverá levar você também a ir com a sua casa à igreja e a levar a igreja até a sua casa. E aí, para cada realidade, para cada nicho cultural, isso pode ter conotações diferentes. Mas o fato é que a nossa igreja nos acolhe e nós precisamos acolher a nossa igreja. Finalmente, um coração favorável deverá levar você a desfrutar na plenitude de alegria ímpar com sua família, em aliança profunda com Deus. Amém? Vamos inclinar nossa fronte. Minha oração é que os ventos favoráveis e a mensagem favorável tenham sido verdadeiramente apontados aqui nesta noite. Que os nossos corações sejam corações favoráveis. Senhor, diante da Tua palavra, nos rendemos. E o meu pedido nesta noite, como eu falei para os irmãos, é que ao final de tudo, tenhamos um coração favorável aos atos soberanos e perfeitos do Senhor. Mas é certo, Senhor, que temos limitadores, alguns são naturais, outros podem ser até espirituais. E eu peço nesta noite que o Senhor trabalhe no coração de cada um de nós. Ao final de tudo, que o grande distintivo daquele que é filho de Deus venha à tona. E esse distintivo, Senhor, é o da alegria do Senhor. Eu não sei, Senhor, quem precisa do Senhor nesse particular nesta noite, mas eu sei que esta é uma igreja que se reúne aqui há 2 anos, em cujos cultos se prega a Tua palavra. O Senhor já mostrou 2 coisas aqui: que os ventos foram favoráveis até aqui, e a palavra pregada também, a mensagem pregada também tem sido favorável. Mas esse terceiro ponto, o coração favorável, Senhor, é contigo. E eu peço ao Senhor que nesta noite nenhum coração deste lugar saia sem ter sido plenamente trabalhado pelo Senhor. E que nós, Senhor, tenhamos a convicção de que o mesmo Deus que promoveu o nosso chamamento também é o Deus que promove o nosso crescimento. É assim que eu oro a Ti, juntamente com os meus irmãos, pedindo ao Senhor bênçãos redobradas sobre cada um de nós e as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade, reverendo Alan, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia festivo. 2 anos não é todo lugar em que começa a se pregar o Evangelho que chega aos 2 anos. Então, você pode pensar que 2 anos é pouco tempo. Cronologicamente talvez seja, mas é assim que o Senhor vai fazendo. Tá? Em muitos lugares, com menos de 2 anos, fecham definitivamente falando. Mas o Senhor tem promovido a sua graça neste lugar. A nossa oração, a oração do nosso conselho lá na igreja de São Cristóvão, a minha oração pessoal é que Deus não faça deste lugar uma igreja, que já é uma igreja. A igreja é onde nós estamos, ao redor da palavra e dos sacramentos. Mas faça desse lugar uma igreja que floresça como Filipos. Começou e depois se tornou uma das maiores igrejas da Ásia Menor e ali do leste europeu, no entorno do Mediterrâneo. E que esta seja uma igreja para alcançar
bairros e, quem sabe, até municípios próximos. Seja uma igreja de onde as questões favoráveis do Senhor irradiem, trazendo salvação e trazendo o bem para aqueles que se aproximam do Senhor aqui neste lugar. Que Deus os abençoe ricamente.